Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da CryptoTrade. Sejam todos bem-vindos. Hoje já é dia 23, pessoal, de outubro de 2025, quinta-feira, agora pela madrugada, meia-noite e 53. Lembrando que a análise de hoje será referente ao do dia 22, porque à noite nós retornaremos com as atualizações e aí sim será referente ao dia 23, beleza? Então, pessoal, começando aqui pelas três principais bolsas, ontem também nós não tivemos nenhum evento programado no calendário econômico norte-americano, um dia de recuo, né? S&P caiu 0,53, Dow Jones baixa de 0,71 e Nasdaq, um pouco mais acentuado, queda de 0,93. Ainda no radar, pessoal, a questão do shutdown ainda permanece um impasse no Congresso norte-americano. A gente torce por aqui para que possam entrar em consenso tanto os democratas quanto os republicanos em relação ao orçamento. Já o Bitcoin, pessoal, seguiu aí as três principais bolsas, um recuo de 0,67. Neste momento, para nós aqui, preço a mercado US$ 108.360. Então vamos ver o que rolou ontem após a análise, quais são as perspectivas de movimentação do preço agora pela madrugada até a nova análise à noite. Beleza? Então, pessoal, basicamente, fazendo um resumão aqui, a gente identificou grandes desafios, né, ao que tange a posse dos compradores, né, a questão da estrutura de preço, questão do volume, né, que vem sendo apresentado aí, nos últimos dias, nas últimas 2 semanas, e a gente, com uma grande perspectiva que de fato o Bitcoin poderá buscar níveis inferiores de preço, né, fazendo um movimento descendente, zigue-zague, né, então recua, pullback, recua, pullback, recua, pullback, e aí, quem sabe testar aqui as nossas referências, tá? A gente tem algumas marcações que são mais fortes, que fazem mais sentido teoricamente, são pontos, né, que a gente precisa analisar todo o cenário de uma forma geral. Então, nada muito novo, tá, pessoal? A gente teve queda no dia de hoje, nenhuma surpresa, né, em vista do que a gente colheu de informações, né, o preço trabalhando abaixo da média de 20 períodos no diário, permaneceu abaixo também da média de 20 períodos aqui no tempo gráfico de 4 horas, né? A gente até mencionou naquele momento, os compradores estavam tentando segurar o preço, fazendo alusão à mínima desse candlestick, que apresentou bastante força e um bom volume comprador. E aí, de fato, né, pessoal, acabou perdendo, veio buscar aí a proximidade dos 106.360 e depois veio, né, um pullback, né, depois recuou de novo, pullback, enfim, a gente tem um mercado um pouco mais lateralizado, mas, né, evidenciando aí os vendedores atuando de uma forma mais contundente quando se diz, né, no dia referente ao que foi o resultado de hoje. Então, sem muitas delongas, tá, pessoal? A gente ainda permanece com o cenário de ontem, grandes desafios aí pelo lado dos compradores. É óbvio que, pessoal, em virtude, né, dos últimos 2 dias, natural, né, uma retração por parte dos compradores. Da mesma forma, ontem, né, eles começaram uma tentativa de reação, posteriormente devolveu. Então a gente tem novamente eles tentando aí uma eventual movimentação ascendente, mas né, o cenário ainda prevalece diante daquilo que foi compartilhado com vocês, sem muitas, né, alterações. É óbvio, né, pessoal, que a gente precisa colocar algumas condições, né, justamente porque sim, os compradores podem tentar, né, uma retração um pouco mais incisiva. Então, obviamente, a gente coloca, né, um gatilho aqui na proximidade aí dos 108.800, pessoal, região da média de 20 períodos no tempo gráfico de 4 horas, né? Possibilidade de rompimento, dois candlesticks fechando acima, ambos prevalecendo volume comprador e com pelo menos um com característica de força. Aí sim a gente pode, né, quem sabe,
pensar em uma reação um pouco mais contundente, quem sabe buscando aqui, né, a região próxima da nossa zona de patrulha. A gente tinha mencionado até uma possibilidade ali dos 110,5, né, 111, enfim. É óbvio que essa condição, esse gatilho precisa ser acionado, aí sim você terá uma noção de como o preço poderá se comportar aqui nessa proximidade, em virtude, né, pessoal, da estrutura de preço, né? A marcação vem sendo respeitada já há algum tempo, né? Tivemos aí uma tentativa de rompimento, né, recusa de preço, e aí se manteve a mesma estrutura e o cenário é bastante desafiador. Pessoal, é óbvio, né, que se houver o acionamento desse gatilho, dessa condição, né, a gente vai analisar o contexto do dia, né, identificar a formação do candlestick no diário, o volume. Aí sim, pessoal, dependendo do que vier de evidências, né, a gente pode mudar sim o cenário de uma forma, né, para outra, né, de uma forma drástica, digamos. Existe essa possibilidade. O mercado ele é dinâmico, ele é soberano. Então pode acontecer sim. Do jeito que está, pessoal, tá complicado, né? Novamente reforço, né, a questão do volume comprador. É muito abaixo aqui dos vendedores, né? Novamente hoje prevalecendo venda. Enfim, né, são contextos, né, que a gente vai colocando no radar, mas existe sim essa possibilidade. É óbvio que você precisa estar atento, né, a esses pontos, nessas regiões, porque justamente, né, pessoal, tendo o acionamento do gatilho, aí a gente pode imaginar, né, uma reação mais incisiva, uma bateção de cabeça, quem sabe aqui na proximidade do 111, e aí no diário a gente vai analisar, né, e ver o que que formou de candlestick, né? Analisar o volume comprador, aí quem sabe a gente pode mudar o cenário que vem sendo muito mais favorável aos vendedores até o presente momento, né? E pode se tornar, né, favorável aos compradores. Por que não? A gente torce para isso, obviamente, mas a gente precisa seguir os processos, né? A gente precisa de fato pegar essas condicionantes, né, colocar na balança e evidentemente sempre vai pesar é, a mais para um lado. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso aqui no gráfico, né? Hoje é uma análise mais simples, né? Teoricamente, o cenário se mantém, né? Quem sabe amanhã a gente tem aí uma surpresa, né, pessoal? Obviamente, acionando o nosso gatilho. E aí sim, né? Vamos analisar com carinho e trazer bastante pimenta aqui, né, para o Bitcoin. Inclusive, quem sabe calando aí, né, grandes analistas, né, que já estão cravando o Bitcoin, a menos de 100 mil dólares até o final do ano. Evidentemente tem uma grande probabilidade, mas é o que eu sempre falo, né? O importante é você analisar todos os dias, porque justamente de uma hora para outra tudo pode mudar e evidentemente isso vai estar colocado para nós aqui diante do gráfico. Beleza, pessoal? Então acho que é isso. De olhos bem atentos aí na região da média. Vamos ver se tem confirmação. E aí, quem sabe, a gente consegue uma reação um pouco mais contundente e torcer para que venha, né, a formação de um candlestick com característica de força, inclusive, né, superando o volume de venda, né, que foi estabelecido no dia de hoje. Muito difícil, pessoal, acontecer, mas é uma possibilidade. Por isso a gente coloca, né, gatilhos, né, justamente condições, porque a partir delas aí sim você pode tomar uma atitude, uma decisão, né, seja para fazer uma operação, para compor sua carteira, enfim. Existem grandes infinidades aqui no mercado que você pode aproveitar. Fechado? Então é isso. Vamos dar uma olhadinha no livro, ver se a gente vê alguma alteração. Pessoal, aqui é a mesma coisa de sempre. O famoso arroz com feijão, pelo lado dos vendedores, vazio, né? Sem acumulação, um pouquinho mais ali no 114, 7 milhões de dólares. E aí, na região dos 115, aí sim temos um valor mais imponente, tá, pessoal? Quase 24 milhões de dólares posicionados, então bastante dinheiro. Teoricamente, a nossa barreira mesmo, somente aqui na região de 115, tá? A região de 114, um pouco mais simbólico, mas de fato
Importante salientar. E pelo lado dos compradores, um livro também bem pulverizado. Acumulação, pessoal, um pouco mais na região de 105. A gente tem 7,3 milhões de dólares. E aí, entre a região dos 103 e 102, aliás, 103 ao 101, que é aqui, pessoal, essa proximidade aqui, essa região da nossa referência, da nossa marcação, total sentido acumulação de lotes. Aí sim a gente fazendo uma continha de bar aqui, entre esse range, a gente tem aproximado quase 40 milhões de dólares, tá, pessoal? Então é bastante dinheiro. Tem que tomar cuidado ali, analisar com carinho. Evidentemente, o preço retroagindo a estes níveis, tá? E acho que basicamente é isso. Posteriormente, só na região dos 100 mil, aí também temos uma barreira imponente, quase 26 milhões de dólares. Virada de centena, pessoal, comum, tá? Conflito de interesses é muito alto, então também faz parte e total sentido. Fechado, então, pessoal, é isso. Vou encerrando a análise de hoje. Uma análise mais simplória, né? Mas diante de poucas mudanças, né? Permanência de cenário. Óbvio que a gente colocou algumas condições importantes aqui, né? Ao que tange aí o lado dos compradores. Então é importante você acompanhar, que daí a gente pode ter sim uma reação um pouco mais incisiva. E aí, quem sabe, né? No fechamento do diário a gente consiga enxergar aí boas evidências que possa mudar o cenário de forma, né, totalmente drástica, como eu mencionei, né, e trazer um pouco mais de otimismo aqui para todo o mercado. Fechado? Então é isso. É 1h05 agora, pessoal. Desejo a você uma excelente noite, um grande abraço e até mais tarde.